Antes de iniciar o vídeo, comente, curta e compartilhe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os santos do Senhor, reunidos nesta noite, que vieram para adorar o Senhor. Irmãos, eu darei continuidade à exposição, à primeira carta do apóstolo Pedro. Nós estamos no capítulo 4. Hoje nós chegamos ao versículo 7 ao versículo 11. Eu vou ler, a minha versão é revista atualizada, tá certo? Se você estiver com a Bíblia aberta, permaneça, nós vamos expor versículo por versículo hoje. Farei uma exposição dessa forma. E à medida que eu for expondo cada versículo, eu farei também logo, de imediato, uma aplicação. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Deus fala assim por meio da sua palavra. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus se apiede de nós e faça-nos entender a sua palavra. E o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender a tua santa palavra. Amados, no presente trecho aqui, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele, por algum momento, ele faz desviar o nosso olhar de sobre os nossos sofrimentos. Você percebe que ele vem falando muito acerca de como o crente é inato ao crente o sofrimento. O sofrimento ele não é, digamos, uma punição. E pelo contrário. E é interessante que nesse momento, Pedro ele desvia esse olhar do sofrimento que os cristãos sofrem. E agora ele foca na comunhão entre Deus e os irmãos. É lógico que, por ser uma epístola, pela doutrina do apóstolo Pedro, abordando as consequências de servir a Cristo naquele contexto, o sofrimento, ele agora nos dá um entendimento desse sofrimento em outro nível, digamos assim. Ou seja, ele está dizendo, de certa forma, que uma vez que esses irmãos sofreram, experimentaram esse sofrimento, foram aprovados por Deus, ele vai dizer então que agora, sendo assim, os cristãos têm essa responsabilidade, essa condição de ajudar agora quem está sofrendo também. O Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, ele vai na contramão do Evangelho social. O Evangelho, ele nos coloca em uma posição que por muitas vezes a gente não quer estar nela. Mas Pedro ele vai dizer, olha, é verdade que os cristãos sofrem. Você já tem experimentado de várias formas por Cristo. Agora, uma vez vocês tendo sido experimentados, aprovado pelo Senhor,
Agora, cabe a vocês ajudar os que estão sofrendo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram ajuda em momento de sofrimento. É possível que um ou outro já tenha passado por essa experiência, ou não. Mas permita-me perguntar para você, como você já passou por uma experiência de estar sofrendo e ajudar outra pessoa que está sofrendo também? É nesses termos que o apóstolo Pedro ele fala das bênçãos e as demais bênçãos dos cristãos de compartilhar o evangelho. E de imediato nós olhamos para o versículo 7 e logicamente que o apóstolo ele diz que ser uma bênção, né, na vida dos que sofrem, essa é a ideia. Porque a igreja ela deve ser reconhecida como a igreja da família de Deus, o qual o cuidado é mútuo, o cuidado ele é um cuidado divino. Então, irmãos, para sermos bênçãos e instrumentos de Deus, trazendo o consolo, o alívio aos que estão sofrendo, nós precisamos necessariamente entender essa mensagem que o apóstolo Pedro diz aqui. No versículo 7, ele diz: ser sóbrios e vigilantes em oração. Veja, Pedro ele faz uma advertência aos seus leitores. E qual é a advertência? É que, ora, o fim de todas as coisas está próximo, então ele diz o seguinte: os seus leitores devem ter essa perspectiva do dia do juízo final. Por quê? Porque no dia do juízo final, todos os homens irão prestar contas a Deus. E no versículo 7, ele ainda continua fazendo essa administração, e ele mostra então como se dá na prática esse viver sob a perspectiva desse dia, a saber, o dia da volta do Senhor. Ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, é verdade que as Escrituras estão repletas de textos que apontam para esse dia. No Antigo Testamento é dito que o grande e terrível dia do Senhor, ele está descrito como aquele momento em que o próprio Deus executa o seu juízo condenatório sobre os ímpios, e então irá livrar seu povo da injustiça. No Novo Testamento, tal promessa está relacionada estritamente à volta do Senhor Jesus. Quando todas as coisas chegaram ao fim, isto é, as coisas referentes a essa vida, é exatamente essa ideia, apesar de que no presente momento algumas seitas nasceram desse erro hermenêutico e teológico de interpretação, né, onde eles então, no ano de 1782, William Miller, um homem que fundou uma igreja chamada Igreja Cristã do Advento, ele profetizou a volta de Cristo para o ano de 1844. E a gente sabe que Cristo não voltou porque estamos aqui e sabemos que então que esses falsos profetas, quando eles se levantam, então eles querem fazer um remendo com as Escrituras. Então eles disseram: não, Jesus veio, só que ninguém viu, ele veio de forma secreta. E hoje ele está fazendo o juízo investigativo. Essa é uma das doutrinas mais basilar da igreja sabatista, uma religião que guarda o sábado. Eles dizem que Cristo está fazendo um juízo investigatório para saber quem é salvo ou quem não é. Então eles tentaram tampar esse buraco com essa ideia. E esses são alguns de muitos casos que têm essa postura, que fizeram uma promessa, né, do retorno, e na verdade não aconteceu. Ao esperar a chegada do fim dos tempos, os cristãos então devem
demonstrar uma conduta exemplar. Pedro, ele traz no primeiro momento, no versículo 7, ele traz esse ensinamento. Ele passa então a descrever como deve ser então essa conduta dos crentes. Se o fim está próximo, o fim de todas as coisas, então ele vai dizer, então sejam prudentes, estejam sempre prontos. E é interessante que ele vai dizer que sejamos prontos para orar, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Primeiramente, irmãos, Pedro ele vai fazer uso aqui de dois verbos que na língua grega eles estão no auristo do imperativo ativo. Eles apontam para a sobriedade divina ao crente. Ou seja, ser mentalmente são. Uma palavra ela traz a ideia aqui de uma mente fria e equilibrada que exerce autocontrole ou moderação. Ser sóbrio é ter uma mente limpa, uma mente tranquila, nesses termos. E é exatamente o oposto à ideia dos ímpios, descrito no versículo 3, os quais viviam entorpecidos com suas mentes, com seus vícios. Então, a ideia aqui é discipline a sua mente. Essa é a ideia do servo de Deus, do crente. E essa disciplina deve ser por meio da oração e fazendo algo que agrada a Deus. Irmãos, aqui não se trata de dedicarmos tempo em oração, algo que deve ser uma prática minha e sua, penso eu. Não se trata disso, mas de termos a mentalidade de Cristo enquanto oramos. Ou seja, temos o objetivo de glorificarmos a Deus buscando em tudo, a saber, fazer a vontade de Deus. Por isso que ele está dizendo, Pedro, a fim de todas as coisas está, melhor dizendo, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Permite-me fazer aqui a primeira aplicação, como eu disse que faria. Precisamos ter a mente sóbria. Uma mente sóbria capaz de discernir, irmãos, a vontade de Deus. Não somente para a minha vida, mas também para discernir a vontade de Deus, para sermos bênção na vida dos nossos irmãos quando precisam da nossa ajuda. Então, é muito bom quando nós percebemos claramente quando alguém está sendo instrumento de Deus para nos abençoar. Mas para sermos bênção, instrumento de Deus, irmãos, eu preciso entender e compreender que quando Deus dispõe no meu coração para ajudar uma pessoa que está sofrendo, eu não posso ter em mente a ideia de que eu vou fazer isso para receber um benefício da parte de Deus. Não, isso deve ser algo bem natural, algo que deve fluir como você levando o alívio e o consolo para alguém que está sofrendo. Outra coisa que você deve então ter em mente é no versículo 8, ter amor intenso pelos irmãos. Então, se você quer trazer consolo e alívio para os que estão sofrendo, você precisa ter amor intenso pelos irmãos. Veja o que diz o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, o amor tem que ser prioridade. Pedro, ele diz, acima de tudo, não antes de tudo. O que Pedro ressalta aqui é como se fizeram
o Senhor Jesus em outros autores do Novo Testamento, como perguntaram para ele, como ele mesmo vai dizer em Mateus 22, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, alguém que ama Deus de todo o coração é alguém que ama o seu irmão na fé também. A lei de Deus, ela deve ser cumprida com amor. Todas as características que os crentes devem ter, o amor é o principal. Por quê? Porque por meio do amor, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras tornam-se agradáveis a Deus. Então, se você tiver alguma coisa para dar para um irmão, eu começaria dizendo para você que exerça esse amor intenso da parte de Deus. Por que o amor tem que ser intenso? Pedro, ele usa aqui o adjetivo intenso, que traz a ideia de ardente, traz consigo a figura de uma chama que não se apaga em tempo algum. Essa é a ideia que Pedro diz aqui. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso. Essa intensidade é nesse sentido. O amor deve ser sincero, profundo, chegando ao ponto, irmãos, de até ultrapassar os limites a eles impostos. Então é importante observar aqui que o amor ordenado nas palavras tem de amor intenso. O amor que não é uma emoção, o amor que não é um sentimento, mas é uma decisão. É uma decisão de querer levar isso em termos práticos. Ter amor cristão significa tratar uns os outros de maneira como Deus nos trata. E como é que você faz isso? Obedecendo os mandamentos de Deus. Obedecendo os seus mandamentos conforme nos foram dados na palavra. E com isso, irmãos, eu digo que somente o amor de Deus torna possível até amar pessoas a quem não gostamos. Por isso, Pedro diz que o amor tem que ser perdoado, isto é, porque o amor cobre multidão de pecados, nesse sentido. O amor não é conveniente com o pecado, ou antes ele se entristece ao ver o irmão pecar. O amor não sai espalhando notícias sobre o pecado dos outros. Em vez disso, ele é discreto, ele aguarda o momento certo para agir. Quem ama de fato está pronto para perdoar. E aqui eu então faço a segunda aplicação. Irmãos, a igreja ela deve ser conhecida como uma comunidade do amor, onde cada um de nós tem como prioridade amar a Deus de todo coração e amar o próximo. Afinal, não amamos a Deus de fato se não amamos os nossos irmãos. É o que o apóstolo João vai dizer. Ele vai dizer, se dissermos que amamos Deus, que está distante de nós, transcendente, sendo um Deus imanente, mas eu não amo meu irmão, que eu vejo, que eu tenho um contato com ele, então esse amor a Deus meu é um amor falso, é enganoso, ele não é verdadeiro. Não fique isolado no canto lamentando que ninguém ama você, ninguém se importa com você. Em vez disso, dê o primeiro passo em direção às pessoas. Você já recebeu o amor de Deus no seu coração. Você já provou disso. Você sabe que você precisa amar quem está ao seu redor. Para sermos bênção e instrumento de Deus, trazendo consolo e alívio aos que estão sofrendo. Também nós precisamos, em terceiro, versículo 9, ser acolhedores alegres. O apóstolo Pedro, ele vai tocar em um ensinamento que, lamentavelmente, tem sido negligenciado em muito pela igreja, que é a hospitalidade. Veja, versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração.
Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Esse versículo ele trata de uma prática que foi muito importante para a propagação do Evangelho, naquele contexto do primeiro século, a hospitalidade. Nos dias dos apóstolos, irmãos, não tinha, por exemplo, uma diversidade de hospedaria, como, por exemplo, tem aqui em João Câmara, muitos hotéis, muitas pousadas seguras. Naquele contexto, as hospedarias, na maioria, eram lugares que não eram confiáveis, apropriados, principalmente para os servos de Deus. Naquele contexto, nas hospedarias, os cristãos corriam perigo de morte. E além de promiscuidade e tantas outras coisas naquele contexto. Assim sendo, o lugar mais seguro para o viajante era a casa de um conhecido, um amigo, um parente próximo. O próprio Senhor Jesus desfrutou da hospitalidade de outros enquanto estava no mundo. Mateus 26, 6, João, capítulo 12, versículo 1 a 8, nós vamos ter esse registro. E observando o que Pedro fala acerca da hospitalidade. Primeiramente, ele diz que ela é mutual, ou seja, ela é recíproca. Pois todos nós, uma vez, hora outra, iremos ser necessitados de ser acolhido na casa de alguém. Quando você é acolhido na casa de alguém, como é que você se sente? Quando você acolhe alguém, como é que você trata a hospitalidade? Você trata como sendo uma doutrina bíblica, um mandamento do Senhor, algo que é inerente à vida dos cristãos? Talvez para um viajante, um irmão que esteja viajando distante, receber na casa, ser acolhido na casa, ter uma janta, ter um canto para dormir ali, descansar o corpo. Isso é algo generoso. É um aspecto prático do cristianismo, irmãos, que traz resultados. O ato de abrirmos as portas do nosso lar para acolhermos irmãos que estão aflitos por algum motivo, irmãos que precisam da nossa ajuda. Se seu lar está em paz, se você está está sendo suprido as suas necessidades, se Deus tem abençoado o seu lar, sua casa, então eu diria para você, transforme sua casa numa estação de refrigério. Transforme sua casa em um lugar que possa acolher pessoas que estão sofrendo. E, lamentavelmente, muitas vezes, irmãos, nós somos apáticos ao sofrimento dos outros. Nós queremos passar por longe, nós queremos manter distância, não queremos nos envolver, afinal de contas, eu já tenho os meus problemas. Por que, então, me envolver com os problemas dos outros? Eu lembro de uma parábola, onde um homem, indo a caminho de Jerusalém, ele foi pego por salteadores, ladrões, que o deixaram quase morto. O texto diz que passou naquele mesmo caminho um sacerdote, e com medo de se contaminar, porque ia para o templo fazer o sacrifício, ele passou por longe e não ajudou. Depois, um levita, que também tinha todo um serviço no culto, passou e não ajudou. E quem vai ajudar aquele homem é um samaritano, uma pessoa não grata com os judeus. Irmãos, essa parábola é uma tapa na nossa cara, porque muitas vezes nós temos um aspecto religioso, uma capa religiosa. Queremos
que as pessoas notem uma espiritualidade em nós. E na hora de viver uma prática do Evangelho com uma essência tão verdadeira como a hospitalidade, como essa da passagem, a gente acaba virando as costas. Abra as portas do lar para acolher pessoas, especialmente irmãos em Cristo, estiverem passando por lutas. Isso é um ato genuíno de um amor, de alguém que ama Deus e que ama o irmão. Por isso mesmo, Pedro também afirma que a hospitalidade deve ser sem murmuração. Deve ser sem queixa, porque se for para fazer com queixa, murmurar é melhor que não faça. Abrir a porta do lar para acolher alguém implica em abrir a mão da própria privacidade e liberdade. Portanto, irmãos, é um ato altruísta. Permita-me fazer mais uma aplicação do versículo 9. Amor é prática. Amor não é teoria. Amar não é ficar fazendo declarações românticas, mas a decisão de fazer algo em favor de alguém. Algo que é necessário ser feito. Então, abra as portas do seu lar para hospedar os irmãos. Quer estejam antes de viagem, quer estejam passando por uma luta. Possamos colocar, irmãos, uma doutrina tão interessante, bíblica, como essa em prática, é o que Pedro nos diz. Para sermos bênção e instrumento de Deus, trazendo consolo e alívio aos que estão sofrendo. Pedro também nos diz que precisamos ser despenseiros responsáveis. Veja o versículo 10 do nosso texto. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro ele continua usando a figura do lar para nos ensinar. A figura que ele usa aqui é a dos despenseiros. O que são despenseiros? Despenseiros são mordomos, aqueles que administram a propriedade de outra pessoa, assim por se dizer. O substantivo usado por Pedro aqui, mordomo, como administrador, denota um escravo responsável pela administração da propriedade ou lar de uma pessoa e pela distribuição de salários, alimentos, etc., para os seus membros. Então, Pedro aqui ele dá uma ordem, e essa ordem é bem clara: servir uns aos outros. Novamente, Pedro aqui ele nos exorta à mutualidade. Devemos servir uns aos outros. Então, ele ressalta aqui o critério e a forma como devemos servir uns aos outros. O critério é cada um conforme o dom que recebeu. Por que Pedro está dizendo isso aqui? Pedro ele usa aqui o substantivo carisma no grego, que é a ideia do dom. Aqui não é um mero presente. Não. É um recurso proveniente da graça de Deus. Aqui diz respeito a uma habilidade que Deus concedeu à pessoa. Um carisma, um dom. Então, ao sermos inseridos no corpo de Cristo, somos por Ele capacitados com um ou alguns dons. Paulo vai dizer que, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, cuja a finalidade dos dons é a edificação da igreja, como diz Paulo em Efésios, capítulo 4, meus irmãos. Então, os crentes são dispenseiros, os crentes são mordomos de Deus, a serviço dos irmãos, distribuindo entre eles aquilo que receberam dele, a saber, a multiforme graça de Deus. Percebe como Deus nos coloca todos na mesma condição de servos, daqueles que recebem da parte de Deus um dom e assim coloca em prática? Pedro também usa o adjetivo aqui feminino, dá a ideia de multicolorido, multifaciado,
ou facetado, variado, aponta para as diversas formas de graça que Deus revela à sua igreja. Por isso, nesses termos, a depender das diversas necessidades, Deus sabe como suprir cada necessidade da sua igreja. E Ele faz isso usando da sua graça e da sua misericórdia. E para isso, Ele usa os seus dispenseiros. O que mais Ele vai usar? Usa sim os seus dispenseiros. E Ele faz isso de forma ordinária. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Ou estamos esperando vir um anjo para ajudar as pessoas? Um ser espiritual, sei lá, do outro canto. Quando nos deparamos com pessoas com necessidades e temos condição de ajudar e não ajudamos, a Bíblia diz que nós pecamos. É a forma como devemos ministrar, irmãos, a graça de Deus aos corações dos aflitos. É essa forma que Deus usa como bons dispenseiros. Quer ser usado por Deus de forma grandiosamente, então atente para isso. E o adjetivo aqui, no grego que ele usa para bons, era o sentido de excelentes. Fazer com maestria, com qualidade. Devemos então realizar a obra de Deus que Deus tem para nós na vida dos nossos irmãos com excelência. Eu e você somos chamados para ser bênção na vida dos outros. Para ser bênção na vida das outras pessoas. Quando você passa na sua rua, quando você passa no seu trabalho, quando você caminha no meio de uma reunião familiar, você deve ser observado como luzeiro, como alguém que tem uma responsabilidade de ser um exemplo de Cristo. Devemos então realizar essa obra que Deus tem para nós com excelência. Faço aqui mais uma aplicação do versículo 10. Você já sabe qual é o seu dom? Lógico, é uma pergunta retórica, né? Se não sabe ainda, busque a Deus. Observe quais são as aptidões, quais são as habilidades que Deus tem usado você. Por fim, meus irmãos, para sermos bênçãos, instrumentos de Deus, trazendo consolo e alívio aos que estão sofrendo. Por último, nós precisamos de glorificar a Deus com fidelidade. Veja o versículo 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se existe uma verdade que eu e você, acredito que já devemos saber disso, mas eu quero ressaltar isso. É que tudo em nossa vida deve ser para a glória de Deus. Tudo em nossa vida deve ser para a glória de Deus. E para que consigamos atingir esse alvo de glorificar a Deus, o glorificar a Deus não é dizendo glória a Deus ou dando glória a Deus. O glorificar a Deus é obedecer a Deus. É cumprir as suas exigências. Em outras palavras, precisamos de Deus para servirmos a Ele. E se fizermos isso, nós estaremos sim glorificando a Ele. Pedro aí toma dois exemplos aqui para nos mostrar como empregar os dons que Deus nos concedeu. Ele usa o exemplo do ensino e o exemplo do serviço.
O exemplo do ensino, por exemplo, ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O verbo usado por Pedro aqui, o verbo eu falo, aqui tem o sentido de instruir, de ensinar, de pregar, ou seja, uma atividade restrita ao ensino da palavra, quer seja na igreja ou que seja em outras circunstâncias, restrito ao ensino da palavra. O que Pedro está enfatizando aqui é que os pregadores, os pastores e mestres da igreja não têm outro conteúdo a passar senão os oráculos de Deus. Isto é, a palavra de Deus. Isto é, a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, pregada com fidelidade, ela pode conduzir o homem a Deus, ao arrependimento. A conversão do pecador só é possível mediante o agir do Espírito Santo em seu coração, verificando, porém, se Deus está falando. Porém, se o Espírito Santo não vivificar os corações, sem sua palavra não há conversão e não há agir de Deus. O que pode ter, no máximo, o homem balbuciando, trazendo palavras, mas não ação por parte do Espírito. Por isso o Evangelho tem que ser anunciado com fidelidade. E quando a gente diz com fidelidade, não é o que eu penso do Evangelho, não é o que eu entendo do Evangelho, mas sim o que o Evangelho comunica para nós. A primeira regra da hermenêutica bíblica é: a Bíblia é intérprete de si mesma. Isso significa dizer que o pregador ele não pode dizer o que ele acha do texto, escolher partes do texto. O pregador tem que ser fiel ao texto. Ele tem que dizer o que o texto está dizendo. E quando eu digo que o Evangelho deve ser anunciado com fidelidade, é porque o Espírito Santo fala e converte coração. Mas se o Evangelho que está sendo pregado é um Evangelho deturpado, deficiente, diferente daquele que Cristo pregou, Paulo vai dizer que seja anátema. Isso não edifica, isso não traz santidade. O Espírito Santo não edificará corações com ensinamentos que deturpam o Evangelho. Então a fidelidade ao conteúdo da sã doutrina na pregação da palavra é a condição indispensável e preterível para todos que receberam Deus e o dom do ensino. Então nós vimos que Pedro usou estes dois exemplos. O ensino, a fala, a pregação, os oráculos de Deus com fidelidade, mas também ele usou o exemplo do serviço. Se alguém serve, faça-o na força do seu Deus, na força que Deus supre. Interessante que a forma como Pedro ele traz, ele usa esse emprego do serviço. É interessante que ele usou logo após ter usado o oráculo, a pregação. Isso está relacionado, irmão, com o culto. O que é o culto? O culto é um serviço ao Senhor. O culto ele é dialogal. Ele é cristocêntrico. Deus fala pela sua palavra, o povo escuta, o povo responde. O povo pede a Deus, Deus responde. O povo fala com Deus, Deus escuta, Deus responde. Deus fala com o povo escuta, e o povo deve responder. Então o serviço está ligado diretamente ao culto ao Senhor. E aí Pedro, melhor dizendo,
ele termina esse texto fazendo uso de uma doxologia. São as palavras finais desse texto, uma doxologia, uma exaltação a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Uma doxologia são palavras de louvor. Mas veja, elas se referem a Deus, ou a Cristo, ou a ambos. Pela construção aqui do texto, refere-se a Cristo. Porém, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, nós vemos que essa doxologia é dirigida tanto a Deus quanto a Cristo. O que deve ser ressaltado aqui, irmãos, é a divindade de Cristo. Ele é o Deus com o Pai. Essa verdade é crucial para a nossa salvação, porque, irmãos, somente essa justiça de Deus poderá nos livrar da sua ira. Somente Deus poderá nos livrar da ira vindoura. A santidade de Deus tem que ser vindicada. Por isso nós devemos ser influenciados pela pregação do Evangelho, a ter essa clareza da ira de Deus. Porque senão, no dia do Senhor, seríamos fulminados pela sua ira. Mas Cristo suportou essa ira em nosso lugar. Cristo imputou a nós a sua justiça. Por isso, irmãos, no dia, como Pedro abre esse texto, ora, o fim de todas as coisas está próximo, ele abre o texto falando da vinda de Cristo, do dia do juízo final. Ele conclui também com essa doxologia, mostrando que Cristo, ao suportar a ira de Deus em nosso lugar, ele nos livrará dessa ira vindoura. Permita-me fazer a última aplicação nesse sermão nesta noite. Primeira coisa a dizer, que Deus não cobrará de nós resultados. Deus não vai cobrar de nós quantas pessoas se converteram com a nossa pregação. Ele cobrará de nós a nossa fidelidade à sua palavra. Quantos falsos pregadores do Evangelho têm se levantado mundo fora, usando a Bíblia? Estão na mídia. Recentemente nós vimos aí um desses famosos se aproximando de forma clara e aberta a indivíduos que são claramente inimigos da cruz de Cristo por causa das suas vidas. Esses homens podem até ter louvor dos homens aqui na terra. Eles podem ter os seus grandes templos, seus patrimônios, falam bonitos, aparecem nas mídias, mas se eles não se arrependerem, no dia do juízo final virão da parte de Cristo. Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Um dos maiores desafios nossos no dia de hoje é pregar o Evangelho com fidelidade. É pregar aquilo que o povo não quer ouvir. Então Deus cobrará de nós a fidelidade na sua palavra. Então, isso também se aplica a você. Esmere-se em conhecer a palavra de Deus, em estudar, a ensinar os seus filhos o Evangelho da graça em casa. Não crie seu filho na igreja. O filho nós criamos em casa.
ensinando o Evangelho, ensinando ele a amar Cristo, ensinando ele a adorar a Deus, e no culto vai ser apenas reflexo daquilo que ele tem aprendido em casa com seus pais. Nunca deixe de depender do Espírito Santo. Lembre-se dos ensinamentos de Cristo. Quem depende do Espírito Santo não precisa temer perder a memória, pois ele mesmo colocará em nossa boca as mesmas palavras que um dia ele aplicou ao nosso coração. Então eu diria para você ainda, sirva a Cristo quando você está servindo aos seus irmãos. Não se preocupe com os recursos, porque ele é o dono de tudo. Você é apenas mordomo. Então todos os seus bens, todos os seus patrimônios, tudo que você tem não é seu, é de Cristo. Você apenas é um mordomo. Então, cumpra o seu papel, irmãos, em dar conta daquilo que não é seu, mas é do Senhor. Deus o suprirá abundantemente. Você só não pode ser negligente com os recursos que Ele lhe der. Por quê? Porque se você for negligente, Ele lhe chamará para prestar contas. Também não roube para si a glória e o louvor que você deve render a Deus através de Cristo. Isso é, reconhecendo que jamais poderá agradar a Deus se não for por meio do seu Filho, a quem pertence a glória, a quem pertence o domínio pelos séculos dos séculos. A Cristo seja a honra, seja a glória e seja o poder. Deus nos abençoe e que Ele aplique em nós a sua palavra, meus irmãos.